Opa, então seja muito bem-vindo aqui ao canal Ederson Dé da SST no YouTube, o canal onde nós falamos sobre a nossa área de atuação, sobre saúde e segurança do trabalho e dando então continuidade ao nosso estudo sobre a norma regulamentadora de número 3, que fala de embargo e interdição. Já tem algumas aulas aqui sobre a NR3, tá? E este é um estudo que nós estamos fazendo sobre a norma regulamentadora de número 3, a nova NR3, né? Eu falo nova, mas é uma norma de 2019, a última atualização dela é de 2019, então já tem aí praticamente um ano e alguns meses. Eu vou deixar aqui embaixo, se você ainda não assistiu às aulas, na descrição deste vídeo, as aulas anteriores. E é importante que se você já caiu aqui neste vídeo primeiramente, se você caiu aqui neste vídeo, antes de tudo, você assista primeiramente as aulas anteriores, tá? Porque aí você consegue compreender, caso eu fale aqui algum conceito que eu já expliquei nas aulas anteriores. Hoje, 3.4, 3.5, e a gente termina então o estudo dessa norma regulamentadora, que é uma norma muito importante, trazendo ali embargo e interdição. Lembra o que é embargo? Embargo é para a obra, ou setor de serviço, né? Ou frente de trabalho, vamos assim dizer. E a interdição, ela é mais relacionada ao equipamento. Tudo bem? O item 3.4 vai falar de alguns requisitos de embargo e interdição. E antes da gente entrar, eu quero explicar para você. O item 3.4 ele vai falar desses requisitos de embargo e interdição baseado aqui nessa tabela, tá? Tabela 3.3, até na 3.4. Eu falei para você um pouco dessa tabela na última aula, mas tudo que o item 3.4 vai trazer, ele vai trazer aqui baseado nessa tabela e eu vou mostrar para você. A gente vai fazer a leitura juntos e eu vou explicando para você, mas preste bastante atenção, tá? Mas eu precisava te mostrar que era baseado nessa tabela. 3.4.1 e também o 3.4.2 são passíveis de embargo ou interdição a obra, atividade, máquina ou equipamento, o setor de serviço ou estabelecimento com brevidade que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco extremo, assim como no item 3.4.2, excesso de risco substancial. Eu já falei para você o que é o excesso de risco, por isso que eu preciso que você assista às aulas anteriores. Mas quando a norma fala de excesso de risco extremo e substancial, o auditor fiscal ele classificou na auditoria dele em uma obra ou um equipamento aquela situação de risco grave e iminente como excesso de risco substancial ou extremo. E onde que eu encontro isso? Exatamente aqui na tabela. É uma classificação qualitativa de acordo com o auditor fiscal do risco que ele encontrou, seja em uma obra, uma frente de trabalho ou mesmo um equipamento. Se ele classificou como extremo ou substancial, o que a norma está dizendo aqui para a gente é que nessas duas situações ele pode embargar ou interditar. Tudo bem? Nessas duas situações ele pode embargar e interditar. O item 3.4.3 e o item 3.4.3.1 vai falar assim sobre se o auditor fiscal ele encontrou aquela situação, ele pode pedir uma adequação naquele exato momento. Se ele assim achar por bem e ele encontrou uma situação que é um risco extremo ou substancial e ele verificou que aquela situação pode trazer problemas para a saúde do trabalhador ou um acidente do trabalho, ele pode pedir para a diretoria, para os responsáveis, para que eles façam a adequação imediata. Se ele verificou, mesmo com risco extremo ou substancial, e ele falou, vocês têm até tal dia para poder fazer essa adequação, ele vai fazer ali então esta comunicação falando a quantidade de dias que ele quer que essa adequação seja feita e posteriormente ele vai voltar. Mas a norma fala aqui, 3.4.3, 3.4.3.1, que ele pode pedir esta adequação imediata. Tudo bem? Item 3.4.4, também baseado
na tabela fala assim, 3.4.4, não são passíveis de embargo em interdições as situações com avaliação de excesso de risco, ou seja, uma classificação de risco, moderado, pequeno ou nenhum. Tá aqui embaixo, tá vendo? Moderado, pequeno, nenhum. O auditor fiscal, ele classificou como moderado, como pequeno, como nenhum, depois da auditoria dele. Então, ele não pode, lembrando que tudo isso é qualitativo, ele não pode embargar ou interditar. Tá? Por quê? Por que ele não pode? Porque a norma está falando aqui que não é possível, que não são passíveis de embargo ou interdição as situações com avaliação de excesso de risco moderado, pequeno ou nenhum. Quais são passíveis de interdição ou embargo? Lembra? Risco extremo e risco substancial. Tudo bem? O auditor fiscal chegou na obra onde você trabalha, verificou a situação, classificou o risco como pequeno, nenhum ou mesmo como risco moderado e ele quer embargar aquela obra, né, vamos colocar um exemplo de uma obra, você já conhece agora que ele não pode fazer isso porque a norma fala que não é passível de interdição e de embargo. Tudo bem? Por isso que é importante entender a legislação. Ok? Tabela 3.4, também já falamos sobre essa tabela na última aula. E nós chegamos aqui nas disposições finais, que vai trazer algumas outras disposições importantes para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a norma regulamentadora de número 3. 3.5.1. A metodologia de avaliação qualitativa prevista nesta ANR tem a finalidade específica de caracterização das situações de risco grave e iminente. Ela não pode ser, então, utilizada pelo empregador para padronização de gestão de riscos, ok? A finalidade dela é simplesmente fazer com que o auditor ele embargue, classifique, interdite aquela obra ou aquele equipamento, né? A gente fala embargo e interdição, mas é parar, né? Parar uma obra ou parar ali um equipamento, ou pelo menos falar que precisa ser feito a adequação em certo ponto, né? Mas embargo e interdição, né? Esse embargo seria mais para obra, interdição seria mais para equipamento, mas é só para a gente poder entender sobre isso. 3.5.1.1 fica dispensado o uso da metodologia prevista nesta norma para imposição de medida de embargo e interdição quando constatada a condição ou situação definida como grave e iminente risco nas normas regulamentadoras. Veja, todas as normas regulamentadoras, elas, conforme elas forem sendo atualizadas e sendo este ano de 2021 nós vamos ter bastante, elas vão ter estas interações, né? Isso é importante você entender. 3.5.2, o embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial à segurança. Deixa eu só colocar aqui para carregar meu computador. São medidas de proteção emergencial à segurança e saúde do trabalhador e não se caracterizando como medidas punitivas. Importante isso demais. O objetivo do embargo, o objetivo da interdição é para proteger o trabalhador com a segurança e a saúde dele e não como uma medida punitiva dada ali pelo auditor fiscal, né? Para que um acidente, uma morte, uma doença não ocorra. É para o trabalhador. 3.5.2.1 nas condições e situações de trabalho em que não haja previsão normativa da situação objetivo, risco de referência. Lembra o que é um risco de referência? Tá na última aula. É o risco que o auditor fiscal ele quer chegar, né? É o risco que ele é um risco controlado, ele é um risco que tem uma gestão, né? O risco de objetivo. O auditor fiscal do trabalho deverá incluir na fundamentação os critérios técnicos utilizados para a determinação da situação objetivo. Então ele precisa colocar na fundamentação por que ele quer que você chegue naquele risco objetivo. Eu dei o exemplo na aula passada sobre a proteção periférica. Então ele chegou no local, verificou que está sem proteção periférica, ele precisa fundamentar
Por que precisa da proteção periférica? Por que ele quer que tenha aquela proteção periférica, né? E aí ele tem que fazer essa fundamentação até para poder classificar e falar que a obra está parada ou não, ou a máquina ou equipamento. 3.5.3, a imposição de embargo ou interdição não elide a lavratura de autos de infração por descumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho ou dos demais dispositivos da legislação trabalhista relacionados à situação analisada. Então, o objetivo do embargo e interdição é para a saúde do trabalhador, porém, obviamente, que o embargo e a interdição, a imposição do embargo e interdição, não vai tirar a empresa de sofrer alguns autos de infração. Tudo bem? Baseado em outras legislações, baseado em outras normas regulamentadoras. 3.5.4. Durante a vigência de embargo ou interdição, podem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação de grave e iminente risco, desde que garantidas condições de segurança e saúde aos trabalhadores envolvidos. Lembra, este é o objetivo do embargo e interdição. Este é o objetivo de mostrar para o empregador que aquela situação é uma situação que pode trazer um problema para o trabalhador. E durante essa vigência, o trabalhador ele pode ali desenvolver a correção e fazer com que aquela situação se torne um risco de referência. Você precisa entender o que é o risco de referência, tá? Nas outras aulas eu já falei um pouco sobre isso. E o 3.5.5, durante a paralisação do serviço em decorrência da interdição ou do embargo, os trabalhadores receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. Não é culpa dos trabalhadores a obra estar embargada, a máquina estar interditada. Por isso mesmo, eles devem receber ali o salário normalmente. Não há justificativa do empregador de falar, olha, a obra está parada, o auditor fiscal parou, então não tem como pagar o salário de vocês, né? Isso não existe para a norma, tá bom? Até porque a responsabilidade de gestão de segurança, de uma certa forma ou de outra, é do empregador. E aqui a gente termina então o nosso estudo sobre a norma regulamentadora de número 3, que fala de embargo e de interdição, uma norma muito importante. E eu acredito que, mais uma vez, se você não assistiu os outros vídeos, está aqui embaixo na descrição deste vídeo, para que você possa compreender um pouco mais desta norma, que mesmo que você não trabalhe em uma obra, mesmo que você não trabalhe com máquinas e equipamentos, é importante que você a conheça para o seu crescimento profissional na área da saúde e segurança do trabalho. Tudo bem? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você então no próximo vídeo. Abraços e Deus abençoe.